Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. No versículo 18, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, quando ele fala no versículo 18 sobre esta última hora, ele está falando dos últimos tempos, últimos dias, ou seja, o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, em todo esse período da primeira e da segunda vinda de Cristo, iriam surgir anticristos. Quando ele fala desse anticristo está vindo, ainda no versículo 18, observe que esse anticristo é um nome próprio, que se refere a um governante, ou seja, o falso Messias dos judeus, aquele que os judeus estão esperando, que tentará ocupar o lugar de Cristo se opondo a ele. Já em contraparte, nós temos os anticristos. Observe que ele usa o plural ali, anticristos, porque muitos se diziam Messias naquele tempo. Observe, é uma particularidade mesmo que existia naquele tempo, né? Observe que durante o tempo de Jesus, até mesmo antes do tempo de Jesus e depois do tempo de Jesus, muitos queriam ser os Messias de Isaías, né? O Messias prometido. Mas, porém, a questão é que eles não manifestavam nenhum sinais e prodígio como Cristo, né? E, portanto, esses anticristos, né, que eram esses homens, que eram essas pessoas que diziam-se ser o próprio Messias, eles negavam a Cristo por questões óbvias. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. No versículo 19, como nós já lemos, ele vai falar o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Ou seja, se alguém saiu quando eu falo do corpo, da eclésia, ou seja, da igreja orgânica, e formou um próprio grupo, né, para se colocar no lugar de Messias, era o que acontecia. Eles vinham, eles entravam na igreja, e aí agora eles daqui a pouco procuravam ali conhecer todos os costumes, conhecer tudo aquilo que estava sendo pregado, para depois eles usarem de artimanhas e conseguir arrebanhar, né, aquelas pessoas que já estavam ali na igreja e tiravam da igreja no intuito de se mostrarem o próprio Messias, no intuito de dizer que eram os próprios Messias. E então eles se colocavam no lugar do Messias para despregar totalmente o que Cristo pregou. Então essas pessoas, elas saíram, por isso que João fala que eles saíram de nós, mas nunca foram de nós. Então muitos entravam para ver como era, né, e para poder imitar tudo aquilo que acontecia dentro da igreja. Lembra do Simão Mágico? O Simão Mágico queria pagar para ter aqueles poderes, né? Então, era isso que acontecia. Eles entravam, eles observavam, eles queriam imitar tudo aquilo para poder conseguir ganhar membros, para conseguir ganhar pessoas, seguidores, para poder estar junto com eles e eles despregarem totalmente o Evangelho de Cristo. Blocos 20 e 21. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Agora, nos blocos 20 e 21, nós podemos ver que a unção que ele está se retratando, falando, é porque foram escolhidos pela direção dos seus atos, das suas obras, provando que realmente eram filhos de Deus. O verdadeiro cristão, ele anda como Cristo andou,
No versículo 6, né, no versículo anterior, se você for analisar lá, no versículo 6, de 1 João capítulo 2, vai dizer o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, quando ele diz que você tem essa unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento, ele está falando disso, né, que o verdadeiro cristão anda como Cristo andou, ele tem esse conhecimento através do Espírito Santo de Deus. Ele conduz a pessoa, ele mostra a pessoa, ele dá discernimento às pessoas. Para quê? Para que ela venha andar no caminho do conhecimento. Já no 21, como eu acabei de falar no versículo 20, fala o seguinte, que realmente não é preciso ensinar para o cristão boas obras, né? Você não precisa ser ensinado acerca de como fazer as boas obras. Isso vem dentro de você. O próprio Espírito Santo lhe diz quando você está fazendo algo certo, algo errado. E isso é a conduta do Espírito Santo em nossas vidas. Então o Espírito Santo ele guia o cristão ao verdadeiro conhecimento de todas as coisas. Está escrito lá em João 14, 26. Está escrito também em João 16, 13, que é o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina. Então o cristão é como se o cristão tivesse um detector de mentiras que os fazem realmente perseverarem na verdade. Blocos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Já nos versículos 22 e 23, que onde vai falar que quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Já no 23 ele também fala que todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Ele está falando daqueles que realmente estavam negando a fé, né? Eles negavam a natureza de Cristo, se tornando assim mentirosos. E negar a Cristo implica de verdade em você negar o próprio Deus, porque eles são a mesma pessoa. É importante você entender isso, que Cristo e Deus é a mesma pessoa, porém com manifestações diferentes. Ou seja, o Filho significa aquele que foi gerado, que saiu dele. Bloco 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Já nos versículos 24 ele vai falar: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E no 25 ele já diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, nesses blocos nós podemos ver que a fé cristã ela é fixa, ela é imutável, sabe, irmãos? O Evangelho ele não pode mudar, e se assim continuarmos, teremos comunhão íntima com Cristo, alcançando a vida eterna. Porque nós que aprendemos de Deus, nós que ouvimos a verdadeira palavra, que ouvimos o Evangelho da graça de Deus, isso quando entra em nós, entra de forma avassaladora e não pode ser mudada, por questões que as pessoas trazem, dizendo que para que você sirva a Cristo é necessário fazer isso, para que você se achegue a Deus é necessário que você faça isso e isso e aquilo, é necessário que você pague alto preço. Não, não é preciso isso, porque Deus agora, ele decidiu habitar dentro de nós. Então o convívio com Deus é um culto contínuo. Nós cultuamos a Deus de forma contínua. É isso que você e nós precisamos saber. Porque já que Deus habita dentro de nós, todo o momento agora, todo o nosso ser, cada segundo de respiração, significa que nós estamos com Deus. E, portanto, Deus já pagou o preço por mim e por você. Você não precisa mais pagar preço nenhum. A única coisa que você precisa fazer é andar como Cristo andou. E andar como Cristo andou é andar em amor.
é fazer o bem, é fazer o que Cristo fez aqui na terra. Se você continuar a agir assim, você terá realmente comunhão íntima com Cristo, como realmente conhecemos uma pessoa salva. Ela anda como Cristo andou, ela faz as coisas que Cristo fez, ela é alguém que realmente decidiu doar a sua vida em prol do próximo. Então, nós já vemos que essas manifestações salvíficas na vida dela mostram que realmente elas são salvas. Versículo 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. No versículo 26, ele vai dizer o seguinte: escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então nós observamos que hoje mesmo nós podemos ver o seguinte: quantas pessoas aí estão tentando nos enganar, né? Quantas pessoas estão tentando enganar você hoje? Quando você vai na internet, quantos e quantos sites dizem que Jesus não existiu? Quantos estudiosos, quantos teólogos, quantos pesquisadores dizem até hoje que Jesus é uma falácia, é uma mentira, é uma ficção. Então também existem outros que negam a graça, trazem para os nossos dias o judaísmo. Então hoje nós vemos aí, como eu falo em diversos dos nossos vídeos anteriores, que muitas igrejas é uma miscelânea de judaísmo com Novo Testamento, com a graça, e as igrejas que vivem esse judaísmo, que trazem esse judaísmo, negam realmente a obra de Cristo, porque Cristo, quando veio, ele veio no intuito de nos livrar de toda a maldição do pecado. Ele veio também para pagar todas as leis. As leis, para quem não sabe, eram 613 leis judaicas naquela época, e até hoje são, né? Então, essas 613 leis precisavam ser pagas. Então, eu já falei em diversos outros vídeos, Jesus veio para cumprir essas leis. E quando você pergunta, Jesus fez todas aquelas questões das leis, ele precisou cumprir toda a lei. E é por isso que quando ele vai na cruz, ele fala tetelestai, ou seja, está tudo pago, está tudo consumado. E, portanto, quando Cristo fala que está tudo pago, está tudo consumado, então, pela fé, graças a Deus por isso, está tudo pago, está tudo consumado. Eu não preciso mais seguir leis judaicas. Mas observe que muitas igrejas hoje ainda trazem essas leis judaicas, se tornando judaizantes. Nós vamos estudar em algumas cartas, tipo Gálatas, que também esses homens eram homens que aceitavam a Cristo, mas eles diziam que para aceitar Cristo ainda tinham que permanecer, seguir as leis mosaicas. Então, essas pessoas, elas eram chamadas de judaizantes. E esses judaizantes, eles negam totalmente a obra de Cristo, que foi lá, que veio aqui na terra para poder cumprir toda a lei e para que levasse toda essa lei e pagasse tudo isso na cruz. Então esses homens, eles negam essa lei, negam a Cristo através, cumprindo ainda as leis mosaicas. Então, Cristo não quer isso para nós. Já foi tudo pago, e foi tudo pago na cruz. Então, como eu falei, existem muitas igrejas que ainda estão agindo dessa forma, e estão agindo de formas muito erradas, desagradando totalmente Deus, não aceitando o que Cristo fez por nós na cruz. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Já no versículo 27, onde ele fala, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Observe que João não está negando a importância dos mestres, dos professores, tá? É importante você entender isso, que ele não está negando a importância desses homens, mas ele mostra que nem esses mestres, ou mesmo até mesmo os cristãos, dependem da sabedoria humana. É isso que ele está falando, para obterem a verdade. Pois nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, que nos guia em toda a verdade. Versículo 28.
Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. No 28 ele já vai falar o seguinte, olha, filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Observe o seguinte, que a esperança na volta de Cristo, ela tem um efeito de santificação e perseverança na fé. E essa santificação e perseverança na fé, elas realmente nos levam à salvação. Aqueles que são salvos, eles exibirão totalmente as características da justiça de Deus em suas vidas. Então, essas pessoas que agora permanecem nele, né, elas vão manifestar essa esperança, elas vão manifestar essa fé, entendendo que só devem esperar nele, porque nele é a única condição de sermos salvos. Versículos 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. No 29 ele vai falar o seguinte, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, observem que a vida em Cristo, meus queridos, transforma a justiça em hábito. É interessante, nascer do céu, como Cristo falou a Nicodemos, lembra? Olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E esse nascer de novo significa nascer dos céus, significa a vida praticada em justiça totalmente. E isso prova verdadeiramente de que as pessoas nasceram de novo. Então, para que isso aconteça, é necessário, né, que saibamos que ele é justo. É necessário saber que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, é por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque somos cristãos que praticam a justiça. A justiça está realmente encarnada em nossas vidas. E se você pratica a justiça, você realmente é uma nova criatura. Então, meus queridos, nós acabamos de ouvir essa aula e tenho certeza que essa aula vai ser muito importante para você, para que você venha aprender. Se você é um pregador da palavra, quer entender o contexto desta carta, então leia mais, aprenda mais, assista os nossos vídeos que você vai ficar muito bom em todo o contexto da carta. Então nós findamos por aqui, e por isso eu quero agradecer a você que continua assistindo os nossos vídeos. Eu vou te pedir novamente, não deixe de dar o like, não deixe de estar comentando ali, tá? Junto conosco. Faça os seus comentários, façam suas perguntas, porque eu irei responder um a um, cada um, né, dentro das minhas possibilidades, estarei respondendo a cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, é muito importante, meus queridos. Compartilhe os vídeos juntos, né, para que a gente possa fazer crescer esse canal. E como eu sempre falo, você está sendo, junto comigo, um verdadeiro perpetuador da palavra do Senhor. Você está sendo ali um missionário da obra do Senhor. Então perpetue essa palavra junto comigo e, portanto, compartilhe esses vídeos, aperte no sininho, não esqueça de dar o like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. É muito importante para que o nosso canal venha a crescer e, portanto, eu quero te agradecer por tudo. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.